Paz do Senhor. Nós vamos hoje aí para a quarta aula do módulo de evangelhos. Enquanto o pessoal vai chegando, nós vamos recapitular as 3 anteriores. Qual foi a primeira, gente? Qual foi a primeira? Uma introdução sobre evangelhos, né? A gente viu como é que estava a cultura do momento, o contexto histórico. Uma introdução. E a segunda aula? Foi Jesus no Antigo Testamento, né? Uma aula sobre as profecias, não apenas as profecias, os tipos, os eventos, tudo aquilo que apontava para o Senhor Jesus. Na terceira aula, nós começamos a entrar nos evangelistas propriamente ditos. Nós já estudamos o primeiro deles. Quem foi? Mateus. Então tá bom. Essa é a trajetória que a gente já fez até agora. Então nós vamos orar para a gente dar início então à nossa quarta aula, onde hoje a gente vai se debruçar sobre o evangelista Marcos, tá bom? Vamos baixar nossas cabeças. Senhor, obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada por este lugar, meu Deus, onde nós podemos nos reunir como a igreja do Senhor. Pai amado, para prestar louvores ao Senhor, para cultuar o Teu nome e para aprender, meu Deus, de quem Tu és, aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Obrigada, Deus, porque esse é o grande privilégio. Pai amado, que em nosso coração sempre haja o desejo sincero e real de Te buscar cada vez mais. Espírito Santo, conduz esse estudo, trabalhe em nosso coração para que possamos aplicar, ser praticantes daquilo que a Tua palavra é capaz de transformar em nós. Muito obrigada pela vida desse homem Marcos, meu Deus, que foi usado pelo Senhor para dizer verdades preciosas sobre Jesus. Obrigada, Deus, por esse compromisso que o Senhor teve com cada um de nós. Usa-nos e transforma-nos, é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, como eu já disse, hoje a gente vai estudar o Evangelho segundo Marcos. Então, para a gente dar início, a gente vai voltar a lembrar que desses 4 evangelistas, cada um deles escreveu para um público diferente e tinha o objetivo de apresentar Jesus com um perfil diferente. Por que 4 homens? Porque cada um deles tinha uma vivência, tinha um tipo de oratória, e cada um deles se ocupou de dizer uma característica de Jesus. Para a gente lembrar, Mateus apresentava Jesus como rei, né? Então todo o seu texto, o seu discurso, vinha a confirmar a genealogia, né? Escrevendo para os judeus. Agora a gente tem Marcos, que se ocupa em apresentar Jesus como servo, tá? Então, essa informação é importante para vocês gravarem. Marcos, ele apresenta Jesus como servo. E tudo aquilo que compete a um servo. Obedecer, humildade, mostrar serviço. Porque um bom servo é aquele que trabalha, não é verdade? Então, Marcos, ele vem se ocupar disso. De apresentar Jesus como servo. E para quem Marcos escreve, gente? Marcos escreve para os romanos. Os cristãos romanos. Então vamos contextualizar um pouquinho que o romano, ele dava muito valor a poder, né? Austeridade, força, o próprio exército, o império romano. E aí Marcos vem escrever para esse povo que precisava, que dava tanto valor para a força, que aquele Deus morto no madeiro, um simples carpinteiro, era poderoso, que ele morreu em fraqueza, mas que ressuscitou em poder. Então, o que ele usa para convencer aquele povo de que aquele homem era o poderoso Filho de Deus, é mostrar suas obras. Então, o Evangelho de Marcos, ele se apropria de mostrar os milagres de Jesus. Dos 4 evangelhos, gente, ele é o mais breve. Quem está nesse curso aqui, que ainda não parou para ler os 4 evangelhos, o de Marcos é o menor. Pelo menos esse vocês têm a obrigação de ler no curso. Ele tem apenas 16 capítulos. Então ele é um evangelho mais curto, que mostra ações, ele é vívido, né? É uma palavra que repete 42 vezes. O advérbio de tempo, logo, imediatamente, em seguida. É como se ele quisesse realmente mostrar. Fez isso, em seguida fez aquilo, foi para lá, logo, imediatamente. Ele repete várias vezes essa palavra. Então é um evangelho muito dinâmico, onde Marcos se ocupa em mostrar as obras. A gente tem 18 milagres e apenas 4 parábolas. Ele não tem grandes discursos de Jesus, é aquele evangelho onde ele vai mostrar
que ele fez, o poder que ele tinha para fazer, né? Desde curar enfermidades, expulsar demônios, dominar sobre as forças da natureza, aquele homem com todo o seu poder vindo do alto. Então esse é o foco central de Marcos no seu evangelho. Então nós vamos conhecer um pouquinho do autor, porque é uma figura muito interessante. Marcos, vamos caminhar lá. Autor e tema. João é seu nome judaico e Marcos é seu nome romano. O nome desse evangelista, na verdade, João Marcos, tá? Mas o que ficou para os evangelhos foi o nome dele romano, Marcos. Ele era um judeu morador de Jerusalém. Então vamos entender um pouquinho da vida desse rapaz. João Marcos, ele era de Jerusalém e ele teve um grande privilégio, gente. Esse menino morava numa casa-igreja. A mãe dele, Maria de Jerusalém, parecia ser de uma família muito abastada. Ela fazia oferta aos cristãos e a casa dela era um ponto de encontro dos cristãos quando passavam em Jerusalém. Então esse menino cresceu ali, dentro da própria casa, ouvindo histórias, presenciando orações, era uma casa de oração. Maria era essa mulher piedosa que estava envolvida com a obra, que estava sempre disposta ali a receber, né? Estudiosa, e a tradução inclusive acredita que esse cenáculo que a gente vê falar na Bíblia, onde foi a última ceia, né, onde eles estavam ali reunidos lá em Atos 1 e 2, na descida do Espírito Santo, era exatamente na casa do evangelista Marcos, né? A gente tem pela história aí que essas casas maiores, por que a gente deduz que isso? Era uma casa grande, onde por cima havia um terraço onde aconteciam as orações. Esse mesmo terraço era um lugar onde eles guardavam o trigo, os grãos para secar ali. Então era uma família de abastança. Esse menino, a gente entende que ele tinha uma formação também. Além de presenciar tudo isso, ele era um menino que ele foi intérprete de Pedro. Porque Pedro, quando esse evangelho de Marcos, a gente vai ver logo adiante, que Pedro relatava para Marcos e Marcos escrevia em grego. Relatava em aramaico, quando tinha os momentos de pregação, Marcos era aquele auxiliar que estava ali também fazendo as traduções do idioma. Então ele era um menino bem criado, acostumado com todo esse movimento cristão em sua casa, né? E que apesar de não ser um dos 12 discípulos, ele acompanhou muita coisa do que aconteceu com Jesus. Muita coisa ele viu também como testemunha ocular das coisas que aconteciam ali, principalmente o final, o momento ali, né, da prisão de Jesus. Ele estava por ali e aqueles burburinhos todos fomentavam que Marcos era ainda um adolescente, talvez cerca de 14, 15 anos, quando tudo isso aconteceu. Morador de Jerusalém. Marcos participou da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Né? Esse menino, vendo tudo aquilo, ele tinha um parentesco com Barnabé. Algumas versões da Bíblia, gente, trazem como primo de Barnabé, outras versões trazem como sobrinho de Barnabé. Muito do que a gente tem como o entendimento, a compreensão da Bíblia, se apropria não apenas dos textos, mas daquilo que a gente chama de tradição. O que é tradição? Às vezes vocês ouvem assim dando aula, né? Segundo a tradição, apoiando-se na tradição. Tradição são outros documentos da época, do século I, II, relatos que foram feitos, que as pessoas usam também, porque a questão de tradução, principalmente a turma que já fez o curso de bibliologia, sabe que ela esbarra às vezes em alguns pontos que pelo tempo é difícil mesmo de chegar a uma conclusão. Então outros relatos apoiam os historiadores para que se bata o martelo numa interpretação. Então a palavra grega, por exemplo, para primo ou sobrinho, é a mesma, que ela vai ser traduzida como parente. Então, para definir se era primo ou se era sobrinho, foram outros relatos, né, que a gente chama dos pais da igreja, Papias, Clemente, vários que escreveram ali, os primeiros discípulos de João, de Pedro, que deixaram relatos. Então, a gente segue a linha de que João Marcos era sobrinho de Barnabé. Então, vendo Barnabé, né, aquele missionário ali, talvez se deixou envolvido por toda aquela emoção ali daquele primeiro momento, ele vai para a primeira viagem missionária. E aí a gente sabe que nesse momento, ele teve uma manchinha no seu currículo. O que acontece com João Marcos nessa primeira viagem missionária?
No meio do caminho, lá em Perge, ele desiste e quer voltar para casa, né? A Bíblia não traz por que isso aconteceu com João Marcos. O que aconteceu, qual foi o estresse do momento ali. Mas o que a gente sabe é que ele abandonou o campo missionário e quis voltar para casa. Talvez por ser muito jovem, por se sentir muito pressionado, ou de não estar firme ainda das suas convicções, ele volta. E eu creio que isso, né, deve ter sido uma coisa assim, difícil, né, muito julgado, muito infeliz com essa história toda, mas graças a Deus que existe o poder reconciliador de Jesus. Porque lá na frente, a gente vê um homem maduro, transformado, que numa segunda viagem tem uma oportunidade dada por esse tio, porque na segunda viagem há uma discussão lá, né? Ele quer ir novamente, mas Paulo o rejeita. Fala, não, esse menino já aprontou da outra vez, vai dar trabalho para nós. E aí a gente pensa, né, gente, hoje você está viajando com alguém que a pessoa quer voltar, você compra a passagem, até criança, você compra a passagem de avião, volta sozinho. Mas naquela época, voltar não era tão fácil assim. Né? Talvez isso deu um atraso para eles lá, arrumar uma caravana que pudesse voltar com esse menino, quando e tal. Então, Paulo fala, não, ele não vai não. E isso aí, devido a essa instabilidade de Marcos, essa divisão que houve, né, entre os missionários, a gente vê que Paulo segue com Silas na viagem e Barnabé vai com Marcos para Chipre. O que a gente entende disso? A própria mão do Senhor trabalhando até no meio das divisões para que a vontade de Deus não deixe de ser cumprida. Porque aí um campo missionário que seria visitado por 4, 2 para um lado, 2 para o outro, né? A gente vê que houve o trabalho missionário ali, sabe, Deus talvez de uma maneira até mais eficiente, porque pelo menos tempo eles ganharam nessa divisão aí. Mas o que importa para nós é que João Marcos, nesse tempo em que ficou com seu tio Bernabé em Chipre, ele parece ter sido muito discipulado, ter aprendido muito e ter sido muito cuidado ali por esse tio e ensinado. E nesse momento a gente vê esse menino sendo mais amadurecido, mais trabalhado nas suas convicções. E aí, mais para o final da história dele, alguns textos ali, nós vamos até dar uma olhada, onde a Bíblia cita da personalidade desse João Marcos, né, no Evangelho, que esse menino, ele teve a sua vida realmente transformada. As suas convicções, o que ele pôde aprender, tanto com Paulo, depois com Pedro, ele se tornou, gente, ele nunca foi uma figura principal, ele sempre foi um coadjuvante. Mas ele sempre teve ali como um ajudador, um cooperador, aquele que traduzia, aquele que ia, que levava as ofertas, que buscava, que levava uma carta, né? Até como uma humildade. Um menino que nunca quis ocupar o lugar ali de grande estrela do ministério. É aquele que estava ali disposto mesmo como um ajudador. Então a gente tem, Marcos tornou-se cooperador de Paulo em Roma, Marcos era considerado um filho de Pedro na fé. Queria que a gente desse uma olhada aqui em alguns textos. Vou voltar naquele ali do homem que se vestiu de lençol. Esse daqui. Atos 12, 12. Vamos abrir aí, por favor? É o primeiro momento em que o nome de João Marcos é citado nas Escrituras. Atos 12, 12. Vamos lá. E, considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Esse texto é aquele momento que Pedro é liberto da prisão, né, por um anjo, e aí quando ele sai, o pessoal está orando por ele, ele chega lá no meio da oração. Então a gente vê dizendo aqui, que era na casa de Maria, onde muitos estavam reunidos e oravam a mãe de João. Seguindo mais alguns versículos lá no 25. 12, 25. E Barnabé e Saulo, havendo tomado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Então a gente vê esse trio junto, né? Barnabé, Saulo e Marcos. Passando a mais algumas páginas, lá em Atos 15 agora, verso 39.
Atos 15, verso 39. Vamos ver no 37. E Barnabé aconselhava-se que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Essa primeira fase ainda desse homem instável, inseguro, não muito certo do seu chamado ou de qual seria a sua missão. Ô, gente, nós precisamos ter paciência com os jovens. Nós precisamos ter paciência com os jovens, né? A gente não pode exigir de alguém que é jovem uma maturidade que às vezes nós como adultos não temos. Se esse povo desiste desse menino, talvez a gente não estava aqui estudando o evangelho escrito por ele. Deus teria levantado outro, porque o compromisso de Deus deixar o evangelho, ele teria cumprido. Mas não teria usado esse rapaz. Então a gente vê aqui essa instabilidade nos 3 próximos textos, sendo corrigido, aprendido, perdoado. Um menino que conseguiu dar a volta por cima disso e que foi tão maravilhosamente usado pelo Senhor. Colossenses 4:10. Colossenses 4:10. Nós vamos ver o que o próprio Paulo aí diz de João Marcos. Colossenses 4, verso 10. Acharam aí? Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Ele está preso com Paulo e Aristarco. Já era um companheiro, junto com eles lá, dividindo tudo aquilo que os missionários sofriam na época, de prisão, de opressão, de trabalho duro. 1 Pedro 5:13. 1 Pedro 5:13. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Gente, foi chamado de filho, Um filho na fé. A gente chama de filho alguém que não é precioso, alguém por quem nós temos muito apreço, muito amor. O menino que estava ali. Olha 2 Timóteo 4:11. Tem outro, gente, escolhi esses 6 para a gente pegar 3, onde ele não estava muito bem, onde o filme dele estava meio queimado, e a gente pegar 3 de apóstolos tão atuantes na obra, contando com a ajuda daquele menino, vendo que realmente, reconhecendo que ele havia sido restaurado. 2 Timóteo 4:11. Vamos achar esse aqui. Segunda Timóteo 4, verso 11. Só Lucas está comigo, Paulo preso. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Paulo pedindo a Timóteo que trouxesse Marcos, porque era muito útil ao ministério. Então, o mesmo Paulo, que lá atrás, quando ele era um jovem, disse para ele: não, você não vai com a gente não. Agora ele pede que Timóteo traga-o, porque ele é útil ao ministério. Louvado seja Deus, porque nós temos aí essa oportunidade de corrigir os erros, de nos apegar a Jesus e viver dentro daquele chamado do propósito que o Senhor Jesus tem para cada um de nós. Então a gente tem ali, ele foi escrito em Roma, entre 55 a 70, uma data aproximada. Por quê? A cronologia bíblica a gente sabe, que ela trabalha dentro do que é mais possível, não é aquela data tão exata. E em 70 Jerusalém foi destruída, E a gente sabe que João Marcos, ele após a morte, primeiro Paulo, depois Pedro, ele vai para o Egito, na Alexandria, ali no norte do Egito, e ali se deu o seu martírio. Ele fundou igrejas, trabalhou ali arduamente,
mas ele foi como, né, vários mártires ali morto, ele foi arrastado por cavalos e depois enforcado. E isso data também de antes da destruição de Jerusalém, que foi em 70. Então a gente crê que foi escrito ali entre 55 e 70. E quando escreveu o seu evangelho, Marcos já não era mais um jovem. Ele tinha ali entre cerca de 50 a 60 anos. Já estava consolidado, estava maduro, né? Estava com a vida mesmo restaurada. É apontado como o homem que se vestiu com um lençol para ver Jesus, né? Essa história aí tão pitoresca desse jovem que saiu peladão, correndo aí, acredita-se que era o próprio João Marcos, porque isso só aparece no Evangelho de Marcos. E os 4 evangelhos, gente, nenhum deles a pessoa assina. Evangelho escrito por mim, João. Evangelho escrito por mim, Marcos, né? E isso de dizer esse fato já era uma característica, porque os evangelistas, eles queriam relatar a história de Jesus. Era comum da época que os escritos que eram para falar de outra pessoa não tivessem autoria. Mas eles davam pistas de quem é que estava escrevendo. Então, pelo fato dele contar essa história de um jovem que na hora da prisão de Jesus se enrola no lençol e sai andando para ver o que estava acontecendo, condiz muito por ter sido o próprio João Marcos. Acredita-se que talvez naquele momento, né, tenham ido buscar Jesus, ver se estava na casa dele. E aí ele meio que dormindo, acorda como todo jovem mesmo, muito apressado. E olha que nem tinha celular na época, né, para dizer que distraiu no celular. Mas acorda com aquele burburinho, se enrola num lençol de linho, que também mostra ser uma família abastada, porque o linho era para poucos. Se enrola num lençol de linho e sai correndo ali para ver o movimento. Mas naquele pega, empurra, empurra, a guarda fica com os lençóis dele e ele foge nu. Acredita-se que esse rapaz também é o evangelista Marcos. O tema do evangelho de Marcos, pessoal, tema principal, veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Apresentando o Senhor Jesus como servo, né, em Marcos 1, de 1 a 15. Pois o Filho do Homem veio. Marcos 10, 43, 44. Leia aí para mim. Não servido, mas para servir. E Marcos 10, 45. Vamos ler os 3 então, juntando o tema principal? Letra A. Pois o Filho do Homem veio. Amém. Né? Marcos escreve para os cristãos romanos e apresenta Jesus como servo, enfatizando milagres e obras. Gente, para a gente, na condição que a gente tem, né, um país cristão, a gente ouve falar de Jesus desde que nasce, a gente precisa entender um pouco do que acontecia lá naquela época. Pensa que os cristãos romanos que tinham se convertido ao Evangelho, vendo os mártires sendo presos, Paulo sendo preso, e vendo como que estava o martírio, eles precisavam de ter a sua fé alimentada. Eles precisavam de ter um antídoto ali que desse um up. Não, isso que nós estamos crendo é verdade. Então, quando Marcos escreve para os romanos, ele quer fortalecer a fé dos crentes romanos, inspirá-los a sofrer em prol do Evangelho, né? Oferecendo-lhes como modelo de vida o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o Senhor. A gente entende que aquele povo era um povo que valorizava muito o poder, né? O culto ao imperador, o próprio imperador, ele era considerado como filho de Deus. Não é isso que a gente ouve falar? Tem uma frase aqui do imperador César Augusto que ele falava assim, ó: encontrei Roma feita de barro e deixei-a feita de mármore. Então esse poder, essa ostentação de exército, de império, de poder, de força, era aquilo que os romanos gostavam muito, valorizavam isso. E aí você dizer que um homem simples, que havia sido crucificado, que era um tipo de morte mais humilhante, era o poderoso Filho de Deus. Então Marcos, inspirado pelo Espírito Santo, não, eu vou escrever para esse pessoal, para eles verem que ele era poderoso, que ele fazia, que ele tinha poder sobre enfermidades, sobre demônios, sobre a força da natureza. Eles vão entender que aquele que foi morto ali em vergonha, ele ressuscitou em poder e é o Filho de Deus. Então o objetivo de Marcos era isso, que aqueles que tinham se convertido em Roma
ao ler esses relatos sobre o milagre de Jesus, tivesse um up na sua fé. E entendesse que muitas vezes, ou na maioria das vezes, o sofrimento é o preço do discipulado mesmo, né? Que eles se mantivessem fiéis aí, crendo em Jesus como o poderoso Filho de Deus. Então vamos seguindo. O servo. Marcos 1:1, vamos abrir aí para ver como é que Marcos começa o seu evangelho. Ele começa apresentando então esse servo. E ele já diz, Marcos 1:1, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Gente, ele começa com uma proclamação. Você vê que ele não está discutindo, nem propondo debate, ele já proclama. Jesus é o Cristo, né, o Messias, o Filho de Deus. E nesses termos que ele usa, né, Marcos destaca a humanidade, quando diz Jesus, a figura humana, plenamente humano, como ele era conhecido ali, Jesus, Nazareno, filho do carpinteiro, Jesus. Ele diz da parte da missão redentora dele, o ungido de Deus, o Cristo. Esse é Jesus, o Cristo, o Messias, aquele que a gente espera. Então falou da parte humana, falou da divindade, que é esse ungido por Deus, da missão redentora dele e da divindade. Quando ele diz, né, o Filho de Deus, plenamente divino. Nessa primeira frase, ele apresenta Jesus com a sua missão redentora já. Homem, Jesus. Divino, o Cristo, o Messias e o Filho de Deus. Então ele já começou com essa proclamação. E ele vem dizendo, já a partir do capítulo 2, essa preparação do servo. O que aconteceu? Então ele apresenta primeiro que ele foi preparado no anonimato, no batismo e no Espírito Santo. Marcos, como não tem esse compromisso de escrever para os judeus, ele escreve para os romanos, ele não se atém a dizer genealogia de Jesus, que era algo que os judeus valorizavam muito, né? Ele não se atém a dizer sobre a infância de Jesus, nascimento, ele já começa na preparação do servo. Após apresentá-lo ali, ele já vem para o batismo e o ministério de Jesus já adulto. Então a gente não tem no livro de Marcos relatos da infância, do nascimento. Não era o objetivo de Marcos dizer disso. Vamos lá. Fechou aqui. E aí? Pegou. Eu troquei de laptop com o Fernando. Tá aí não, tá lá na sala do Fernando. Tá. Será que é isso? É? Obrigada. Aos detalhes técnicos aí, gente. O tempo de anonimato, em que Jesus ainda não estava atuando no seu ministério, a gente tem que entender que ele tinha uma vida normal, né? Vou mostrar para vocês ali um mapinha, que Jesus tinha uma profissão, né? Ele ajudava o seu pai ali no serviço de carpintaria. Inclusive, Marcos é o único que chama Jesus de carpinteiro. Mateus, quando relata isso, ele fala o filho do carpinteiro. Marcos apresenta Jesus como o carpinteiro. E que viveu a sua vida no anonimato, sujeito a tudo que um ser humano normal fazia. Eu só não creio que ele apanhava, que eu não quero crer que Jesus precisava de couro, né, Lili? Devia ser uma criança muito doce, obediente, mas tinha as labutas de um ser humano normal. Né? A família tinha conta para pagar, tinha banco de madeira para entregar, tinha tudo isso. E aí, gente, pensem, o Deus do haja, aquele que era verbo, que no início era verbo, que tudo se fez por meio dele, vivendo situações ali do dia a dia, mas aguardando o seu tempo de poder atuar, né? Jesus, às vezes, naquele tempo ali, enquanto até os seus 30 anos, Jesus foi em velórios, né? Jesus viu pessoas passando por situações em que ele poderia operar, mas ele aguardou o seu tempo, o tempo em que ele ia manifestar o seu poder. Isso é uma característica de um servo? Sim, né? O servo faz a vontade do seu Senhor. Então ele, como Deus do haja,
aguardou ali no anonimato o tempo de Deus para que ele pudesse ser revelado e demonstrasse o seu poder. Isso é muito maravilhoso, entender esse Deus tão poderoso, anônimo, aguardando, segurando a onda para a hora certa, né? Ele foi preparado no anonimato. E ele foi preparado também no batismo. Por que Jesus teve que batizar, meus irmãos? O batismo de João era um batismo de arrependimento. Jesus Cristo tinha do que se arrepender? Não. Por que então Jesus foi preparado no batismo? Ele veio como homem para que se cumprisse a justiça, né, Celina? É isso mesmo. E deixarmos também esse exemplo, né? Deixarmos o exemplo do batismo. Olha só, Jesus se identificou conosco como homem, né? Ele levou sobre si os nossos pecados. Então, naquele momento do batismo ali, ele diz, olha, ser humano, pecador, tem que ter arrependimento, tem que batizar. Né? Esse exemplo que Jesus diz. Ele foi batizado pela natureza do seu ministério. A decisão, a identificação, que é quando ele se faz pecado e identificou com cada um de nós como pecador, né? Pela aprovação, porque era de se cumprir, era o ensinamento, e pela capacitação, porque depois do batismo, ele foi capacitado em poder pelo Espírito Santo. Né? Que a gente tem o episódio do batismo, que é contado pelos 3 evangelhos sinóticos, não é? Quais são os 3 evangelhos sinóticos mesmo? Mateus, Marcos e Lucas, não é? Sinótico, a palavra origem, sim, mesma, ótico, ótica, visão. Os 3 com a mesma visão, né? Que compartilham os fatos. Então, a gente vê que no momento do batismo ali, ele recebe o poder do Espírito Santo e a partir daí é revestido de todo poder para realizar o seu ministério, os seus milagres, suas obras. Então a gente vê que houve essa preparação de Jesus. E Marcos, ele... É verdade. É verdade. Lili está lembrando que aos 12 anos, quando ele é ali sabatinado no templo, né, na visita a Jerusalém na Páscoa, aquele poder revestido ali, gente, era de ensinamentos, né? Era de conhecimentos, de ensinamentos. Aí fica para nós essa aplicação de paz. Né? O que a gente tem preparado aí, semeado na vida dos nossos filhos, né? Para que eles possam enfrentar aí os questionamentos, os desafios, tudo que vem pela frente. Jesus, aos 12 anos ali, quando ele tem aquelas palavras, ele era Deus, é verdade. Né? Não podia se comparar com uma criança normal. Mas ali ele não estava ainda mostrando glória, mostrando poder, usando aquilo de uma maneira sobrenatural. Né? Era uma criança mesmo, que tinha ensinamentos judaicos, que estava aprendendo sobre as Escrituras. Então, a gente vê que o servo foi preparado, tanto no anonimato, como no batismo, como no Espírito Santo, né? Estou vendo, voltou. Estou vendo que, eu esqueci de comentar com vocês na introdução da aula, que o Evangelho de Marcos, ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Apesar de o de Mateus vir primeiro, né, na nossa Bíblia, o cânon, né, na hora de organizar a Bíblia, entendeu que seria assim, mas o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Em que se apoiam para dizer essa argumentação? O Evangelho de Marcos, ele tem 661 capítulos. Desses, só 24 não estão no livro de Lucas ou de Mateus. O Evangelho de Marcos parece ter sido a fonte histórica para que os outros tivessem feito seus relatos, né? Inclusive, nesses achados aí do Mar Morto, em 1940, tem relatos do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 53, foi achado o registro dele ali. Então, ele realmente é considerado o primeiro evangelho a ser escrito e por muitos como o livro mais importante da humanidade, porque é aquele que traz os primeiros conhecimentos a respeito da vida de Jesus. Coisa maravilhosa, né? Primeiro evangelho a ser escrito. Sim. Uhum.
Sim, a comissão. Aqui. É verdade, é verdade. A turma aí, né, gente, do curso de bibliologia, a gente vê quão precioso é a montagem, a organização desse material e como que pessoas diferentes, em tempos diferentes, é a mão do Senhor mesmo movendo tudo. Porque qualquer geração, aquela geração de romanos que eu disse para vocês no início, que estava ali vendo os martírios acontecerem, que podiam ter sua fé abalada, é a mesma que daqui a quantos anos para frente iam ler esses relatos, nós, as gerações vindouras, e como isso apresenta sem deixar margem de dúvida, né? Por mais que tenha passado por copistas, por tradutores, o que é essencial fala ao nosso coração. Então não tem como não ter a mão do Senhor regendo e movendo esses escritos de alguma maneira, né? Quanto tempo se passa, quantas vidas são alcançadas e ainda serão. Graças a Deus por isso. O poder do servo. Está indo aí? O poder do servo, gente. Lá em Marcos, até agora nós estamos caminhando ainda em Marcos 1. Porque depois de dar a proclamação de que ele era Jesus, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, ele fala do batismo, volta lá para João Batista, no Marcos 1:3, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, fazendo menção à profecia de Isaías, né? Isaías 43 já falava que haveria um precursor de João Batista, um precursor de Jesus, João Batista. Vocês lembram da aula lá de profecias, que nós tivemos na aula 2? Marcos já pega o gancho dessa profecia aí, fala no capítulo 1 de João Batista, como ele andava, as pregações que ele fazia, e já passa no versículo 9 para o batismo e a tentação de Jesus. O evangelho de Marcos, gente, ele é um evangelho de ação. As cenas são rápidas, mas são vívidas, são retratos assim, concisos, não rico de detalhes, não rico de discursos, mas que realmente mostra aquelas cenas como se fossem fotografias. Pensa quando você está assistindo a um filme que tem todo um enredo e quando você está passando um álbum de fotografias. Você vai mostrar para alguém o DVD do seu casamento, você vai mostrar o álbum do seu casamento. Pensem que o evangelho de Marcos é esse álbum do casamento. Aqui é... Vamos ver aí, gente, se foi. Isso, voltamos. Desculpa, gente. Cara da tecnologia da minha casa não sou eu, você sabe quem é, né? Então, até aqui nós caminhamos. Isso. No anonimato, olha lá, já falamos disso, vamos passar brevemente. Mesmo sendo Deus do haja, na condição de servo, ele aguardou o tempo certo para iniciar a sua obra. É aquilo que eu estava dizendo para vocês. Jesus, quantos velozes, quantos doentes, quantas vezes ele poderia ter intervido,
mas ele aguardou ali no anonimato esperando, né? João 1, de 1 a 3, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tinha poder para intervir com 2 anos, com 3, com 5? Tinha, mas aguardou. A infância de Jesus, que Marcos não relata, não aparece, a gente tem ali, né? Está ali, próximo ao templo, a região da Judéia ali, Jesus nascendo em Belém, está ali no número 1, e aí a gente tem a apresentação no templo, número 2, a fuga para o Egito, né, que o rei queria exterminar todos os bebês do sexo masculino. A infância de Jesus, quando ele volta do Egito, né, o Senhor Deus fala com José através do sonho que ele poderia voltar, lá em cima na região da Galileia, onde passou esse tempo do anonimato de Jesus. Foi lá na região da Galileia, e aos 12 anos a gente tem o primeiro relato bíblico aí a respeito desse anonimato, que é a visita ao templo, né? Até que ele comentou aqui, quando ele é sabatinado ali, fica perdido da família, conversando com os sacerdotes. Esse relato desse anonimato aí, o evangelista Marcos, ele não se atém a detalhar nos seus escritos. Como servo obediente e exemplar, Jesus decidiu voluntariamente ser batizado. Tinha necessidade de arrependimento? Não. Mas fazia parte do que era o seu ministério, ser obediente, deixar o exemplo, cumprir aquilo que estava proposto. Porque quando ele se identificou com cada um de nós, os nossos pecados estavam sobre ele, né? Então, ele também, como identificação com cada um de nós, ele teve o batismo nas águas. E Marcos 16, a parte A, diz o quê? Aquele que crer e for batizado será salvo. E também ele foi revestido no poder do Espírito Santo. Essa preparação que ele teve para esse ministério tão grandioso que estava para realizar. O poder do servo. Poder sobre as enfermidades, poder sobre os demônios e poder sobre a natureza. Ô, gente, os milagres relatados nos evangelhos, eles são 17 curas físicas, 9 intervenções sobre a natureza, 6 expulsões de demônios e 3 ressurreições. Vocês lembram quais são as 3 ressurreições? Lázaro, o filho da viúva de Naim, exatamente, né? Essas 3 ressurreições estão relatadas aí. Olha lá os milagres de Jesus. Oi, vamos lá. Dá para a gente acompanhar? Dá para a gente. A filha de Jairo, né? Isso, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro, tá? O que a gente vê isso, gente? Jesus estava para curar apenas enfermidades? Não. Os milagres abrangiam tanto a área física, mas também Jesus intervia. Quando fala nas forças da natureza, né, demonstrando o poder dele ali. Marcos mesmo vai falar da tempestade que Jesus acalma, lembrando todos os mistérios, tudo aquilo que estava envolvido com o mar, que era tão comum para os pescadores. Né? Todas as histórias, o monstro, o Leviatã, tudo aquilo que era pertinente da realidade dele. Jesus vai lá e fala, isso tudo aí está sobre o meu domínio. Né? É para as curas da alma, é para as curas do corpo. A gente precisa desassociar um pouco milagre com resolução de doenças. Não é só aí que Jesus intervém, não. É em tudo que engloba o ser humano. Então, olha lá, essa tabela, ela está no resumo que vocês vão receber, mas ela tem os 35 milagres aí de Jesus no Novo Testamento. E onde ele está, né, qual a referência? Interessante que vocês fizessem esse comparativo em casa. Então, tem a boda de Caná, que foi o primeiro milagre, a expulsão de demônio na sinagoga de Cafarnaum, a pesca milagrosa, o jovem morto em Naim, a cura do leproso, o servo do centurião romano, cura da sogra de Pedro, acalmando a tempestade, o endemoniado gadareno, paralítico em Cafarnaum, a filha de Jairo, a mulher do fluxo de sangue, 2 cegos da Galileia, demônio expulso do mudo, paralítico em Betesda, homem com a mão mirrada, exorcismo do homem cego e mudo, a mulher doente. Tem mais. Alimentação para 5.000, caminhando sobre as águas, a cura em Genezaré, a filha da mulher sírio-fenícia, surdo mudo em Decápolis, alimentação para 4.000, né, que é o segundo milagre da multiplicação,
o homem cego em Betsaida, o menino possuído pelos demônios, a moeda na boca do peixe, o homem com hidropsia, que era um inchaço generalizado aí, a cura dos 10 leprosos, o cego de nascença, o cego próximo a Jericó, a ressurreição de Lázaro, a maldição da figueira, Jesus curando a orelha do servo, a pesca de 153 peixes em Tiberíades, que é aquele momento de reconciliação e restauração da vida de Pedro. Pessoal, isso foi tudo? Não. Estes, porém, foram escritos para que creais que ele é Jesus, o Cristo, Filho de Deus, e crendo, né, fosse seu nome. Em todos. Mateus, olha as colunas lá em cima. Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá vendo? Onde eles aparecem aí. Vou até voltar aqui na primeira. Olha só. Mateus, Marcos, Lucas e João. Em um, em outro. No sinótico a gente vê que tem aquele compartilhamento aí, né, das ações. Agora, gente, a gente tem um ministério aí relatado de cerca de 3 anos de atuação de Jesus na terra. Né? E a gente sabe que se fosse registrado tudo o que ele fez, não haveria livros para ser registrado tudo que ele fez. Mas esses aqui, de diversas espécies, de curas da alma, de curas do físico, né? A gente tem aí a demonstração de Marcos nesse compromisso de relatar mesmo que Jesus era o Filho de Deus poderoso na terra e a quem nada poderia deter, nem mesmo a morte. Então quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, que está lá em Marcos 4, 41, era um milagre que naquele contexto causou muito naqueles homens, de admiração, de contemplação. Por quê? Porque o mar já era algo para eles muito misterioso, muito cheio de aventuras, de relatos, e ver que o mar, algo tão, que fazia parte da realidade deles, né, com todas as suas demandas de mistério, Jesus estava ali dizendo, olha, isso aqui está tudo dominado para mim. Né? Para eles foi muito simbólico, tá com aquele momento ali da acalmar da tempestade. Profecia sobre o servo. Marcos começa falando já de Isaías, né, daquele que viria antes, João Batista, anunciar, preparar, mas também faz menção de Salmos. Em Marcos a gente tem se não for da parte de Deus, é verdade. É verdade, é isso mesmo, coisas indescritíveis. O servo no livro de Salmos, pessoal, havia profecias a respeito da vinda do Messias e que ele teria essa característica de servo. Então, o Salmo 40, de 6 a 10, nós vemos a obediência do servo do Senhor, que ele diz, deleito-me em fazer a tua vontade. Uma coisa é o bom servo que faz a vontade. Ok, estou aqui para fazer. Outra é aquele que se deleita, que tem prazer, que faz por amor, que se sente bem em fazer a vontade. Né? A gente vê Jesus cumprindo isso aí, que ele fez por amor, né? Fez voluntariamente, sem ser obrigado, e tendo a opção de negar fazer, senão, né? Voluntariosamente se entrega, como característica de servo. E o Salmo 22 de Davi é o Salmo do servo que sofre. Nós não temos tempo aqui para ler esse Salmo 22, mas fica de dever de casa para hoje à tarde aí. Leiam o Salmo 22 porque ele relata todo o processo do Calvário, tá? O verso 18, inclusive, do Salmo 22, ele fala sobre as vestes que seriam repartidas, né? O que a gente vê se cumprindo em Marcos 15, 24, com soldados romanos diante da cruz. Então, é essa característica de servo que a gente tem lá no Antigo Testamento, dizendo que o Messias seria servo, a gente vê Jesus cumprindo tudo isso aí. E o servo no livro de Isaías, né, logo no primeiro versículo do seu evangelho, Marcos cita, como está escrito no profeta Isaías. Essa passagem que ele cita, inclusive, está lá em Isaías, deixa eu olhar aqui, Isaías 40, versículo 3. Está aí embaixo, 43. O evangelista utilizou essa referência para apresentar o testemunho de João Batista sobre Jesus. E o Isaías 53, gente, que é o livro de Isaías, ele é chamado de o Evangelho do Antigo Testamento. É aquele que mais tem profecias messiânicas,
que fala a respeito desse Cristo que pisaria a terra, e especialmente o capítulo 53, vocês vão ler hoje o Salmo 22 e Isaías 53, que ele apresenta o Cristo como servo que daria sua vida em obediência, né? Ele faz uma pintura vívida sobre a obra redentora do Messias, dizendo que aquele que viria sofreria mesmo, tudo aquilo que ele teria que passar. Então, isso de dizer que o Messias viria como servo não foi novidade. Marcos buscou textos antigos para reforçar essa característica de Jesus como servo. O exemplo do servo, mesmo sabendo de todo o sofrimento que lhe seria sobreposto, o Salvador permaneceu firme e confiante em sua missão. Servo que não é humilde, faz sentido? Servo é humilde, né? Uma das características, e o exemplo que a gente tem de Jesus. A fidelidade do Senhor evidencia em sua oração no Getsemane. Naquele momento de sofrimento, onde ele poderia mudar toda a situação, ele diz: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. É um pedido, estou sofrendo muito. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Né? Fiel, obediente, nesse momento aí dizendo, né, que não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Esse exemplo de fidelidade do servo. E o exemplo de humildade. Hoje, gente, em Marcos, são várias citações onde a gente vê Jesus humilde. Algumas que eu listei aí para vocês. Ele começou o seu ministério pregando o evangelho no reino de Deus na Galileia, um lugar desprezado pela autarquia religiosa judaica. Né? Jerusalém, que era o burburinho, onde tudo acontecia, onde tudo tinha notoriedade, mas onde Jesus começa? Lá na região da Galileia. Né? E a gente vê Natanael lá no momento do chamado dele, que alguém fala: Jesus, aquele lá de Nazaré, tá por aqui, vamos lá ver o que está acontecendo. E Natanael fala com ele assim: não, mas de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então você vê a atuação de Jesus em lugares de desprestígio, né? De desprestígio. Seus primeiros discípulos foram simples pescadores, não foi buscar discípulo lá na sinagoga, não procurou um sacerdote, um rabino, procurou homens simples, de pouca instrução, pecadores. Aos evitados leprosos, ele estendia a mão, né? Não fazia acepção. A gente sabe que o contexto da lepra, como que é, as pessoas totalmente excluídas, à margem, e ele ali com esse povo. Os escribas e fariseus irritavam-se, pois Jesus não tinha dificuldades em assentar-se com publicanos e pecadores. Estava disponível a todos, né? Eu vim para os doentes. Então, um exemplo de humildade. Jesus enfrentou uma bravia tempestade para libertar um homem possesso por espíritos imundos. Gente, aquilo tudo que passou por causa de uma pessoa que estava do lado de lá. Crianças sempre foram acolhidas e abraçadas por ele. Vamos lembrar daquele contexto que mulher e criança não era nem contado como gente, né? No milagre da multiplicação, tanto 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, algo que não tinha valor para aquela sociedade daquele momento, valor enquanto, né, sociedade, enquanto economicamente ativo. Jesus estava ali sempre cercado de crianças. Em cumprimento à profecia de Zacarias, o Messias fez sua entrada triunfal em Jerusalém, montada em um reles jumentinho. O cavalo, o armamento era marca de poder, né, de austeridade, de força. E quando Jesus faz a sua entrada triunfal, ele vem num animal manso do campo, um jumentinho. Não foi nenhum cavalo branco, um manga larga, machador, todo fortão. Não, foi num animal simples do campo, que também representava paz. Então, exemplo de humildade, né? Servo, humilde. O sacrifício do servo. Aqui a gente caminha, nós chegamos em Marcos 10, e a gente começa a falar do que a gente chama de última semana, que vem o tempo de prisão, de julgamento, de morte e de ressurreição de Jesus. E ali a gente tem Marcos 15, onde Jesus tornou-se pecado para livrar-nos da nossa culpa. Marcos vai para o caminho final, o texto final do seu evangelho, relatar esses últimos dias aí de Jesus, dizendo que ele morreu como servo fiel, perfeito, obediente até a morte e morte de cruz. Marcos 15, gente, vai fazer, detalhar profecias que tinham lá no Velho Testamento, quando fala da coroa, do manto que seria vestido. Vestiram-lhe com um manto de púrpura,
depois fizeram uma coroa de espinhos e colocaram nele. Está lá em Marcos 15, 17. A ressurreição. Essa imagem é bem bonita. O servo cumpriria suas palavras, sua volta significa a continuação e o avanço da igreja. Pensem naquele homem, né? Que foi traído, vendido, negado, abandonado, ridicularizado, passando pela crucificação e agora ressurreto. Essa mensagem de ressurreição é que Marcos queria que ficasse guardado no coração dos romanos e de cada um de nós. De que aquele homem passou por aquilo porque estava predito para ele que passasse por aquilo, que de sua vontade ele se submeteu a todo esse sofrimento, mas que agora ele está no reino da glória, está ressuscitado e vai voltar, né? E para a gente trabalhar um pouquinho com a conclusão do que Marcos pretendia com seus escritos e o que precisa ficar, né, no nosso coração, o estudo propõe esse versículo para a gente meditar um pouquinho sobre ele. Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Trabalhando um pouquinho da aplicação desse jovem constante que amadureceu e que Deus usou para deixar esses relatos para nós. É que, para a gente, pelo menos ter o orgulho de dizer assim, sou cristão, a gente precisa de estar trabalhando com obediência, né? Esse exemplo que a gente tem de Jesus, de obediência, de fidelidade, de cumprir o seu chamado conforme Deus determinou, é que vai fazer de nós fazermos parte da família de Cristo, né? Ser um seguidor como multidão, tinha muitos ali que o cercavam, mas que a gente precisa de estar trabalhando nessa condição também de servir a Deus como nosso Senhor. E uma característica do servo é ser obediente, né? Olha o que diz aí nesse borrãozinho verde. Não basta compor a multidão dos que cercam o Salvador. É preciso fazer a vontade de Deus para ser considerado um autêntico servo e verdadeiro membro da família espiritual. Assim como Cristo foi o servo fiel, precisamos seguir como seus imitadores o caminho da fidelidade. Fidelidade tem a ver com obediência, né? Então nós precisamos de ter isso, né? Baixar nossa dura cerviz, vestirmos aí essa identificação de servo e obedecer. E para o finalzinho, Marcos termina com a grande comissão, né? Que é o chamado que é feito a cada um de nós, que é aquele ali, Marcos 16, 15. Vamos ler o que diz aí? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? É esse servo mesmo que é sofredor, porque esse ide não é fácil, mas Jesus conta com a gente. É nós que estamos aqui para fazer essa função agora, é cada um de nós. E olhando para a vida de Marcos, que foi usado, a gente vê que não trabalha com perfeição, né? Jesus é aquele que vai ali aparando as nossas arestas, nos capacitando, nos dando a oportunidade de aproximar de pessoas que vão nos ajudar, né? Se a gente estiver disposto a obedecer, a ser esse servo na terra, como Marcos foi. E aí, pessoal, para a gente fechar a nossa aula, antes que eu vou abrir para vocês fazerem algumas perguntas aí, se a gente tiver, eu tenho um historiador aqui, o nome dele é William Hendrickson. Ele é um estudioso do Novo Testamento e ele escreve comentários bíblicos, é alguém muito respeitado, né, no que diz a respeito de estudos do Novo Testamento. E ele fala assim, olha, quem foi Marcos? Ele não foi um grande líder ou um notável construtor, mas sim um seguidor e ajudador. Às vezes a gente quer que pessoas nos sigam, mas a gente não quer seguir ninguém, né? Ele foi um ajudador. Não era alguém sem defeitos, ao contrário. Era uma pessoa que lutou contra as suas fraquezas e as venceu. A gente tem que, nessa preparação de João Marcos como evangelista, Deus cumprindo o seu compromisso de fazer o quê? Com que a mensagem do evangelho
chegassem às gerações vindouras, né? Então, os apóstolos, os profetas, aqueles que foram usados para escrever essas palavras todas, a gente crê que foram usados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Alguns testemunharam ocularmente os fatos que viram, outros, como João Marcos mesmo, ouviu de Pedro e foi escrevendo para que isso chegasse até nós. E é muito bom, gente, a gente crê que a mão de Deus regeu tudo isso para que as pessoas conhecessem a respeito de Jesus. Quem foi esse homem? Qual o propósito dele ter pisado nessa terra? Né? Para que todo esse plano de salvação que já estava instituído lá em Gênesis, na criação, como a gente viu na aula das profecias, e como isso jamais se perderia. Gerações do momento, gerações vindouras, nossos netos, terem acesso a esse documento. Então, Marcos, termina o seu relato, né, o seu evangelho aí tão breve, apenas 16 capítulos, dizendo que cabe a cada um de nós cumprir nessa disseminação desse evangelho. Porque escrito está aqui. Se a pessoa quer saber se Jesus era mesmo Messias como rei, Mateus. Se a pessoa está em dúvidas que ele foi muito fraco, morreu crucificado, por que não foi daquele jeito? Marcos. Para cada um, para cada dúvida, para cada questionamento, para cada perfil, Deus preparou já respostas, escritos que podem combater a incredulidade, né, combater as heresias, e é o nosso papel. É com cada um de nós que Deus conta para isso aí. Né? Então, ele termina com a sua grande comissão. E muitas vezes a gente abre mão do nosso id, porque a gente fica pensando, não sou capaz, eu sou isso, eu sou aquilo. Né? Vamos olhar para a vida desse rapaz, instável, inseguro, dando trabalho, causando divisões, fez esses relatos inspirados pelo Espírito Santo para mostrar o poder de Jesus. Então, o que a gente precisa crer é nesse poder reconciliador de Jesus e cumprir esse id aí, essa grande comissão que foi deixada para mim, para vocês, para cada um de nós. Amém? Recapitulação. Marcos escreveu para Romanos. Qual o tema do seu evangelho? Ele apresenta Jesus como servo, né? Veio como servo, viveu para servir, não é verdade? Os exemplos que a gente tem de Jesus que falam mais forte no evangelho de Marcos. Exemplo de fidelidade e de humildade, né? Como servo, ele foi fiel e ele foi humilde. Aquilo que Marcos mais se ocupou em relatar nos seus escritos. Os milagres, as obras de Jesus. O evangelho de Marcos fala de grandes relatos ou discursos de Jesus ou pregações? Não. Ele apresenta 18 milagres e apenas 4 parábolas. Então, ele queria mostrar a ação. Aquele servo obediente que faz, continua fazendo. Glória a Deus por isso. Amém, irmãos. Vocês têm alguma dúvida? Querem acrescentar, perguntar? Eles olhavam a origem, eles guardavam Jesus como um rei, como um guerreiro, como alguém que viria para promover libertação dos judeus. Por isso que eles não aceitavam. Embora ele tivesse feito essa enormidade de milagres e tudo mais o que não está registrado na Bíblia, que é uma centena, eles ainda assim recusaram, não o reconhecendo ou aceitando como Cristo, porque eles esperavam um Cristo diferente daquele ali, humilde, servo, sofredor. Você quer esse aqui, Senhor? Quadro do milagre? Deixa eu achar ele aqui. 10h30 mesmo, né? Vamos lá. Estou apanhando, gente. Esse. Olha o primeiro aí. Aí, dá do primeiro, a segunda. Isso.
Aí. É esse, né? É. Alguns relatos que são exclusivos de Marcos. Quer ver? Que só aparecem em Marcos. Deixa eu até anotar aqui para vocês. Me perdi. Vamos orar, gente, para nós. Vamos orar para a gente concluir nossa aula aqui? Trechos que só aparecem em Marcos: a parábola da semente, a cura do surdo mudo e a cura do cego de Betsaida. A primeira? Aí. Isso. E hoje, para a gente fechar o dia desse Evangelho de Marcos, eles leiam Salmo 22 e Isaías 53, tá bom? Que está aí bem detalhado Jesus como esse servo sofredor esperado, né? Mas que graças a Deus, apesar do sofrimento, é ressurreto em poder, a morte não pôde detê-lo, e a gente crê que ele vem nos buscar. Amém? Vamos orar? Grandioso Deus e eterno Pai, obrigada pela tua bondade. Obrigada, Senhor, porque o Senhor regeu o universo de maneira, Deus, que nós pudéssemos conhecer a respeito de Jesus. Senhor, obrigada por ter resgatado mesmo a vida de João Marcos e por cada homem que o Senhor usou para escrever esses relatos. Nós cremos plenamente na inspiração divina, Senhor, para essas palavras. E obrigada por Jesus, por ter sido esse servo obediente, poderoso, que atuou, meu Deus, sobre as forças da natureza, expulsou demônios, fez curas físicas, fez curas na alma. Senhor, aumenta a nossa fé, Pai. Nos dá a curiosidade em aprender mais sobre Jesus e continua, meu Deus, nos transformando pelo poder que há na Tua palavra. Essa é a oração que nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém.